Imagine acordar em um lugar onde ninguém te conhece, em um país onde você não fala a língua perfeitamente, e ao olhar no espelho, você não faz ideia de quem é aquele homem te encarando. Em 2011, nas profundezas das florestas da região de Eifel, na Alemanha, a polícia encontrou um homem vagando por uma estrada perto de Gerolstein. Ele estava em pecado. Usava roupas de boa qualidade, estava barbeado e não tinha um único arranhão no corpo. Mas havia um vazio absoluto em seus olhos. No hospital, os médicos ficaram intrigados. Ele sofria de uma amnésia global retrógrada, tão severa que não lembrava nem do próprio nome, nem de como chegou ali, a polícia alemã. Inicialmente achando que seria um caso simples de desaparecimento, vasculhou suas roupas em busca de uma etiqueta, um recibo ou uma chave. Nada, ele não carregava absolutamente nada. As semanas se transformaram em meses e o caso se tornou um pesadelo logístico. Suas digitais foram enviadas para a Interpol, para o FBI e para bancos de dados de mais de 60 países. Zé. Ninguém, em lugar nenhum do planeta, tinha registros daquele homem. Ele não tinha cicatrizes de cirurgias, nem vacinas identificáveis, nem tatuagens. A única pista veio de um piano no saguão do hospital. E no final de tarde, o homem se sentou e começou a tocar peças complexas de música clássica, com uma perfeição técnica que só anos de estudo poderiam proporcionar. Ele era um mestre, mas não sabia quem o ensinou. Teorias surgiram. Seria ele um espião que teve a memória apagada? Um sobrevivente de um experimento psicológico? Ou apenas alguém que decidiu, por vontade própria, deletar sua existência? Até hoje, ele vive na Alemanha, com uma identidade criada pelo governo, sendo um dos poucos seres humanos no mundo que é, literalmente, um ninguém. O que leva uma família feliz a dirigir até o meio do nada para nunca mais voltar. Em outubro de 2009, Barbara, Sherilyn e a pequena Madison Jameson sumiram nas montanhas de Oklahoma. Eles estavam lá para comprar um terreno de 16 hectares, mas o que encontraram foi o fim da linha. 8 dias depois do desaparecimento, caçadores encontraram a caminhonete da família abandonada. O que havia dentro era um quebra-cabeça de tirar o sono, o cachorro da família, quase morto de fome, as carteiras e celulares dos pais, e uma sacola contendo $32 mil em dinheiro vivo, intocáveis. Por que alguém fugindo ou sendo sequestrado deixaria uma pequena fortuna para trás? A perícia analisou um cartão de memória encontrado no veículo e o que viram foi perturbador. Em um vídeo de 11 minutos, gravado pouco antes do sumiço, Babi e Sherilyn são vistos indo e voltando da caminhonete, como se estivessem em casa. Eles não conversavam, não olhavam um para o outro. Estavam apenas carregando itens de forma mecânica. Amigos da família disseram que eles andavam agindo de forma estranha, afirmando que a casa deles estava mal assombrada e que Madison conversava com espíritos. Anos depois, os restos mortais foram achados alinhados lado a lado, de bruços no chão, a quilômetros do parque. A decomposição era tanta que a causa da morte foi inconclusiva. Teria sido um surto psicótico compartilhado, um encontro com uma seita local nas montanhas, ou algo que Madison via e que os pais finalmente encontraram. O mistério dos Jameson permanece como uma cicatriz aberta na história policial de Oklahoma. Existem sons que a mente humana não foi feita para processar, e a gravação de emergência de Brandon Nação é um deles. Na noite de 9 de agosto de 2013, Brandon, de 26 anos, discutiu com a esposa e saiu para dirigir pelas estradas escuras e isoladas do Texas no meio da madrugada. Seu carro ficou sem gasolina em uma zona rural, sem iluminação. Às 1h50 da manhã, ele ligou para o 911. A ligação dura cerca de 6 minutos e é um mergulho no desespero. Brandon respira pesadamente e diz que está no meio de um campo e que há pessoas o perseguindo. A voz dele falha enquanto ele tenta descrever
algo que estava indo no escuro. Em um momento específico ele diz: eu preciso de um policial rápido. Eles estão bem ali. O atendente pergunta se ele precisa de uma ambulância e Brandon responde com um grito que gera o sangue de quem ouve. Eu estou sangrando. Logo em seguida, ouve-se um som metálico e seco, como algo quebrando ou um disparo. Quando a polícia chegou, 10 minutos depois, o carro de Brandon estava lá, com as portas abertas e as luzes acesas, mas ele não estava em lugar nenhum. Não havia marcas de sangue no chão, nem cápsulas de balas, nem sinais de luta. Foram feitas buscas com cães farejadores e helicópteros por semanas, mas o Texas parece ter engolido Brandon Wasson inteiro. O mistério só aumentou quando, anos depois, algumas roupas dele foram achadas em uma área que já tinha sido vasculhada exaustivamente, mas sem nenhum sinal de seu corpo. O que Brandon viu naquela estrada que o fez gritar que estava sangrando antes de desaparecer. Hotel Seaside não é um hotel comum. Ele carrega décadas de mortes, suicídios e já foi a moradia de serial killers famosos. Ela olha para fora, para o corredor escuro, e começa a se esconder nos cantos do elevador, como se algo estivesse caçando ela. Quando o encarregado da manutenção subiu ao telhado e abriu uma das 4 enormes caixas d'água, ele deu um grito que ecoou por todo o prédio. A Lisa estava lá dentro, flutuando, sem roupas, e seus pertences estavam no fundo do campo. Como ela subiu no telhado, sem disparar os alarmes. Como ela abriu a tampa pesada de metal sozinha, e depois a fechou por fora. E o mais importante do que ela estava fugindo naquele elevador, até hoje, o caso foi encerrado por um acidente. Mas quem já viu as imagens sabe que havia uma presença invisível naquele corredor. O Natal é época de reunião, mas para a família Soder, em 1945, foi o início de uma vigília que duraria décadas. George e Jane Soder tinham 10 filhos em sua casa na Virgínia Ocidental. No meio da madrugada de 25 de dezembro, um incêndio repentino e violento consumiu a residência em poucos minutos. George e 4 filhos conseguiram pular as janelas, mas 5 das crianças ficaram presas no andar de cima. A tragédia já seria horrível o suficiente, mas o bizarro começou na manhã seguinte. Após o fogo ser apagado, os bombeiros vasculharam os escombros e não encontraram um único osso. Peritos afirmam que um incêndio doméstico comum não é quente o suficiente, nem dura tempo suficiente para cremar ossos humanos completamente, especialmente de 5 pessoas. A família começou a notar detalhes sinistros. A escada de emergência que ficava na lateral da casa tinha sumido. Os caminhões de George, que ele pretendia usar para salvar os filhos, tiveram seus motores sabotados naquela mesma noite. Meses antes, um estranho tinha ameaçado George, dizendo que sua casa seria queimada e seus filhos seriam levados por causa das opiniões políticas dele. Os Soder nunca aceitaram
e os filhos morreram. Eles colocaram um outdoor gigante na rodovia, com as fotos das crianças, oferecendo recompensas. 20 anos depois, uma carta chegou pelo correio sem remetente. Dentro havia a foto de um homem jovem que era a cópia exata de um dos filhos desaparecidos, com uma mensagem enigmática. George e Janine morreram sem saber se seus filhos foram vítimas do fogo ou de um sequestro planejado por uma organização sombria que os vigiava das sombras. Você já ouviu falar que existem cantos na internet que nunca deveriam ser visitados? Em 2015, um canal de tecnologia no YouTube chamado Obscure Horror Corner postou uma série de vídeos sobre um jogo que ele teria encontrado na Deep Web em um fórum de cebola. O nome do jogo era Sad Satan. No começo, parecia apenas um jogo de exploração mal feito, em preto e branco. Mas, conforme o jogador avançava por corredores escuros e distorcidos, o áudio se tornava insuportável. Gritos de dor em câmera lenta, discursos de criminosos famosos e frequências que causavam náuseas no fim do dia. O que tornou Sad Satan um pesadelo real não foi o jogo em si, mas os arquivos ocultos que ele carregava. Dizem que o criador original, uma figura anônima, conhecida apenas como ZK, incluiu fotos reais de crimes terríveis e conteúdos ilegais escondidos no código do jogo. Quem baixou a versão original relatou que o computador começou a agir de forma estranha. A webcam ligava sozinha no meio da madrugada e arquivos pessoais eram deletados ou substituídos por imagens de pessoas sendo vigiadas. Seria o jogo um vírus de vigilância ou uma peça de arte macabra criada para atrair curiosos para o pior lado da rede? Até hoje, a verdadeira origem de Sad Satan e quem era ZK permanece um mistério que muitos preferem não desvendar. Em 5 de janeiro de 2012, uma imagem simples foi postada em um fórum de imagens anônimo. Ela dizia: procuramos indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. O que começou como um enigma de internet se transformou na caça ao tesouro mais complexa e assustadora da história digital. O grupo se autodenominava Cicada 331. Os enigmas exigiam conhecimentos profundos em criptografia, literatura clássica, numerologia maia e até música de vanguarda. Mas o jogo saiu das telas. Candidatos ao redor do mundo encontraram coordenadas GPS que os levavam a postes de luz em 14 cidades diferentes, de Varsóvia a Seul, onde encontraram cartazes com o símbolo de uma cigarra e um código QR. Quem conseguiu chegar ao fim do túnel desapareceu da internet. Alguns poucos que afirmam ter passado no teste dizem que o Cicada 3301 é uma organização secreta que o busca libertar a informação e criar ferramentas de privacidade inquebráveis. Outros acreditam que é um braço de recrutamento para agências de inteligência como a CIA ou grupos de hackers de elite. O mistério é que após 3 anos de enigmas anuais, o grupo silenciou. Ninguém sabe quem são, o que fazem com os recrutas, ou se eles ainda estão monitorando cada clique que você dá. O algoritmo do YouTube é uma ferramenta poderosa, mas às vezes ele falha de forma perturbadora. Em 2017, explodiu uma polêmica conhecida como El Sagat. Canais que pareciam ser infantis, usando personagens como o Romy Miranda ou a Elsa de Frozen, começaram a postar vídeos com mensagens subliminares e situações de violência explícita, muitas vezes geradas por inteligência artificial ou de forma automática. Entre esses canais, surgiu a lenda do Canal Zero. Diziam que, se você deixasse o YouTube no modo de reprodução automática em um tablet de madrugada, após dezenas de vídeos educativos, o algoritmo entrava em uma espiral de vídeos mortos. Eram vídeos sem título, com apenas números hexadecimais, mostrando paisagens estáticas, com um som de apito agudo, um mais bizarro. Pais relataram
que seus filhos pequenos começaram a ter pesadelos com o homem do tablet e a desenhar figuras altas e sem rosto. Investigadores digitais descobriram que muitos desses vídeos eram usados para testar compressão de dados, mas o mistério permanece. Por que o algoritmo os entregava especificamente para crianças no meio da noite? O canal 0 pode ter sido deletado, mas os rastros de que algo está errado na forma como a rede nos vigia continuam lá. 22 de novembro de 1987, Chicago. Enquanto milhares de pessoas assistiam ao Jornal da Noite, o sinal da emissora foi subitamente sequestrado. Trinity. A tela ficou cheia de estática e um homem usando uma máscara de borracha do personagem. Max Headroom apareceu rindo de forma maníaca diante de um painel de metal giratório. O sinal voltou ao normal, mas 2 horas depois, aconteceu de novo durante a exibição de Doctor Who, desta vez por 90 segundos. O invasor falou frases desconexas, zombou de locutores locais e terminou o vídeo de uma forma bizarra e degradante. O FBI investigou o caso por décadas. Para sequestrar um sinal de televisão naquela época, era necessário um equipamento caríssimo e um conhecimento técnico de engenharia de rádio que pouquíssimas pessoas possuíam. Mesmo com toda a tecnologia de hoje, ninguém nunca descobriu quem era o homem por trás da máscara, ou como ele conseguiu dominar as torres de transmissão de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. O incidente Max Headroom serve como um lembrete de que, mesmo nas comunicações oficiais, nós nunca estamos realmente no controle. Alguém, em algum lugar, pode estar apenas esperando o momento certo para interromper a sua programação. Se você já dirigiu por estradas rurais de madrugada, sabe que a mente prega peças. Mas no trecho que liga as pequenas cidades do sul de Minas Gerais, o medo tem uma forma física. Moradores da zona rural de Providência relatam, há mais de 30 anos, o encontro com um que chamam de O Corredor, em 1994. Um caminhoneiro chamado Sebastião, homem cético e criado na roça, relatou o que mudou sua percepção da realidade. Ele transportava uma carga de grãos por volta das 2 da manhã sob uma neblina fina. Pelo retrovisor lateral, ele viu um vulto saindo do angueirão. A princípio, achou que era um cavalo solto, mas o vulto se aproximou rapidamente e emparelhou com a cabine do caminhão. Sebastião descreveu uma figura de quase 2,5 metros de altura, com membros desproporcionalmente longos e uma pele que parecia couro cinzento, esticado sobre os ossos. A criatura não corria como um humano. Seus movimentos eram fluidos, quase como se ela deslizasse. O motorista acelerou para 80, 90 km por hora, mas a coisa continuava ali, correndo ao lado da janela, mantendo o olhar fixo nele. O detalhe que mais apavorou Sebastião não foi a aparência, mas o som. Acima do ronco do motor diesel, ele ouvia o estalo seco das articulações da criatura, como galhos de árvore quebrando sob pressão. O rosto não tinha nariz ou orelhas, apenas 2 olhos grandes e opacos que refletiam a luz do painel. Sebastião começou a rezar alto e a criatura deu um salto sobre o mano, cruzando a frente do caminhão e sumindo na mata do outro lado, sem deixar rastro. Relatos similares surgiram de ciclistas e motociclistas na mesma região. Alguns dizem que a criatura é um guardião de terras antigas. Outros acreditam ser algo que escapou de laboratórios ocultos nas montanhas. Mas a pergunta que fica para quem viaja por ali é: o que você faria se olhasse para o lado e visse algo correndo a 100 por hora, esperando apenas que o seu pneu fure? Na ilha de Shenzhen, na China, o tempo não apenas passou, ele decidiu apagar a civilização. Otuan já foi uma vila de pescadores vibrante, com casas de tijolos e centenas de famílias que prosperavam com o. Mas, no final dos anos 90, algo aconteceu. Quase simultaneamente, todos os habitantes abandonaram suas propriedades. Eles não venderam as casas. Eles simplesmente fugiram. Hoje, Otuan
é conhecida como a Vila Fantasma Verde. As videiras e trepadeiras tomaram conta de cada centímetro das estruturas, cobrindo janelas, telhados e portas. O visual é poético nas fotos, mas quem pisa lá relata uma sensação de opressão insuportável. Turistas que visitam o local durante o dia dizem sentir que estão sendo observados por centenas de olhos por trás das filas. Relatos locais mais sombrios sugerem que a vila foi abandonada por causa de uma doença do espírito. Homens jovens começaram a definhar e morrer durante o sono, sem nenhuma causa médica aparente. As mulheres diziam ouvir vozes vindas das paredes de pedra, sussurros em dialetos antigos que ninguém mais falava. Dizem que, se você ficar em silêncio absoluto no centro da vila ao entardecer, o som da natureza muda. O vento nas folhas começa a imitar o barulho de uma feira lotada, com gritos de crianças e o som de redes de pesca sendo arrastadas. Mas assim que você tenta localizar o som, ele se move para dentro da casa ao lado. O Tuá não é apenas uma vila abandonada, é um organismo vivo que digeriu a vida de quem morava ali e agora usa a vegetação para esconder as almas que nunca conseguiram ir embora. Nossa última história deste bloco nos leva para a imensidão da Amazônia, onde o perigo não tem apenas presas e garras, mas também voz. Mateiros e indígenas falam há séculos sobre os entes assobiadores. Eles não são humanos, e muitos acreditam que nem mesmo são seres de carne e osso. Eles são a própria floresta tentando se comunicar. Em 2018, um grupo de biólogos brasileiros estava acampado em uma área virgem do Acre quando registraram um fenômeno assustador. No meio da noite, um assobio melódico começou a circular o acampamento. O som parecia vir de todas as direções, impedindo que eles localizassem a fonte. Um dos estagiários, achando que era uma brincadeira, assobiou de volta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem os insetos faziam barulho. Segundos depois, o assobio recomeçou, mas desta vez era uma cópia perfeita do assobio do estagiário, com as mesmas falhas e o mesmo tempo. A criatura começou a usar vozes. Os pesquisadores relataram ouvir seus próprios nomes sendo chamados do meio da mata escura, com as vozes de seus parentes, que estavam a milhares de quilômetros dali. Os anciãos da região explicam que esses imitadores se alimentam da atenção. Se você interage, eles criam um laço que altera sua percepção espacial. Você começa a andar em círculos, achando que está seguindo o caminho de casa, enquanto na verdade está se aprofundando em pântanos onde ninguém jamais te encontrará. O registro de áudio feito naquela noite foi analisado e os técnicos descobriram frequências infrassônicas escondidas no assobio. Frequências que induzem medo e desorientação no cérebro humano. Se você estiver no mapa e a floresta começar a te chamar pelo nome, não responda. O silêncio é a sua única proteção contra o que quer que more no coração verde do mundo. Durante a Guerra Fria, a batalha entre Estados Unidos e União Soviética não era apenas pelo espaço, mas também pelas profundezas da Terra. Em 1970, na península de Kola, os soviéticos começaram a perfurar o buraco mais profundo já feito pelo homem. O objetivo era alcançar a descontinuidade de uma rodovia e a fronteira entre a crosta e o manto terrestre. Por mais de 20 anos, eles cavaram até atingirem a profundidade impressionante de 12.262 metros. Mas em 1992, a perfuração foi subitamente interrompida e o local foi selado com uma tampa de aço soldado. A versão oficial falava de altas temperaturas, cerca de 180 graus Celsius, que tornavam a perfuração impossível. No entanto, uma lenda urbana persistente, vinda de relatos de operários que fugiram do local, conta uma história muito mais sinistra. Dizem que ao atingirem os 12 quilômetros, a broca começou a girar livremente, como se tivesse atingido uma cavidade oca. Os cientistas desceram microfones ultrassensíveis
e resistentes ao calor para captar os movimentos das placas tectônicas. O que eles ouviram não foi o som de rochas se movendo. A gravação, que vazou anos depois, revelou que pareciam ser milhares, talvez milhões de vozes humanas, gritando em agonia. O som era tão aterrorizante que muitos trabalhadores abandonaram o posto de trabalho no mesmo dia, alegando que haviam aberto as portas do inferno. Embora a ciência tente explicar o som como gases ou pressões atmosféricas, o local permanece abandonado e vigiado até hoje, como se algo lá embaixo estivesse tentando não deixar que esquecessem que foram longe demais. No final da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiram relatos de um experimento secreto soviético que testava os limites da privação de sono. 5 prisioneiros políticos foram trancados em uma câmara selada, onde um gás estimulante era liberado continuamente para aumentá-los, acordados por 30 dias. A promessa era a liberdade se eles completassem o teste. Nos primeiros 5 dias, tudo parecia normal. Eles conversavam sobre seus passados e esperanças. No entanto, a partir do 9º dia, a sanidade começou a desaparecer. Um dos prisioneiros começou a correr e gritar por horas a fio, até que suas cordas vocais se rasgaram fisicamente. Os outros prisioneiros começaram a cobrir as janelas da câmara com páginas de livros de suas próprias expressões, impedindo que os cientistas vissem o que acontecia lá dentro. Após 15 dias de silêncio absoluto, os pesquisadores decidiram abrir a câmara. O que encontraram foi uma cena que desafiava a biologia. Os prisioneiros não queriam mais ser libertados. Eles haviam se mutilado de formas impensáveis, retirando partes de seus próprios órgãos internos. Eles não estavam mortos. Na verdade, exibiam uma força sobre-humana e uma resistência à dor que os tornava quase indestrutíveis. Quando questionados sobre o que haviam se tornado, um deles sorriu e sussurrou: "Nós somos o que vive dentro de vocês, implorando para ser livre no seu sonho." Embora muitos considerem este relato um creepypasta, a história reflete um medo real dos experimentos desumanos que ocorreram nas sombras das ditaduras do século XX. Chernobyl é o monumento mundial ao erro humano, mas poucos conhecem os relatos sobrenaturais que precederam o desastre de 26 de abril de 1986. Semanas antes da explosão do reator 4, dezenas de funcionários da usina e moradores da cidade de Pripyat relataram ter visto uma criatura gigantesca sobrevoando as torres. Eles o chamavam de pássaro negro de Chernobyl. A criatura era descrita como um humanoide enorme, sem cabeça, mas com asas imensas e olhos vermelhos brilhantes localizados no peito. Todos que viam o pássaro negro sofriam de pesadelos terríveis e recebiam ligações telefônicas estranhas que consistiam apenas em estática rítmica. No dia da explosão, muitos afirmaram ter visto a criatura mergulhando na fumaça radioativa que saía do reator, como se estivesse se alimentando da tragédia. Hoje, a zona de explosão é um laboratório vivo, mas os guias que levam turistas para lá relatam que, em certas áreas onde os níveis de radiação ainda são críticos, as sombras agem de forma independente. Existem relatos de sombras de Chernobyl, figuras escuras que aparecem em fotos tiradas em salas vazias, mas que não estavam lá no momento do pico. Alguns acreditam que a radiação extrema rasgou o tecido da realidade naquele lugar, permitindo que ecos do passado e criaturas de outros planos caminhem entre as ruínas da cidade que o homem tentou dominar, mas acabou por destruir. Desde a década de 70, uma estação de rádio na frequência 4.625 kHz tem transmitido um som monótono e repetitivo, um zumbido curto que se repete cerca de 25 vezes por minuto, conhecida como o buzzer ou de 70. A origem da transmissão
Foi rastreado até um complexo de comunicações militares na Rússia. O mistério não é o som em si, mas as raras vezes em que ele para. Em décadas de transmissão, o zumbido foi interrompido apenas algumas vezes, para que uma voz humana em russo ditasse uma lista de nomes e números hexadecimais, como se estivesse dando coordenadas para agentes adormecidos ou ativando protocolos de guerra nuclear. Em 2010, a estação parou completamente por alguns meses e, quando voltou, o zumbido estava acompanhado por trechos de música clássica distorcida e vozes de crianças chorando ao fundo. Existem muitas teorias. A mais aceita é a do gatilho do homem morto, um sistema automático que, se parar de transmitir o sinal por falta de comando humano, ativaria automaticamente o lançamento de mísseis nucleares russos, assumindo que o país foi destruído. O pensamento de que a paz mundial depende de um zumbido eletrônico repetitivo em uma floresta russa é, por si só, um dos crimes mais silenciosos e assustadores da ciência militar moderna. Se um dia você sintonizar nesta frequência e ouvir o silêncio, esse pode ser o sinal do fim. Para fechar este especial de uma hora, saímos da tecnologia e da ciência para entrar no coração da barreira, na Alemanha de 1922. Esqueça tudo o que você sabe sobre segurança. Esta história não é sobre um monstro sobrenatural, mas sobre algo muito pior, a presença humana invisível. Esta é a crônica final de Intercaifeck. A fazenda de Intercaifeck era um lugar isolado, cercado por uma floresta densa e sombria. Lá viviam os Gruber e patriarca Andreas, sua esposa, Cecília, a filha viúva, Victoria, e seus dois filhos pequenos, Zília e Joseph. Eles eram conhecidos por serem pessoas difíceis, solitárias e evitadas pela vizinhança, mas o isolamento deles se tornaria a sua sentença de morte. Tudo começou 6 meses antes do crime, quando a antiga empregada da família pediu demissão e fugiu da fazenda às pressas, jurando que o lugar era mal assombrado. Ela dizia ouvir vozes no sótão e sentir que estava sendo observada 24 horas por dia. Andreas, um homem rude e cético, cuidava. Mas em março de 1922, as coisas mudaram para ele também. Após uma forte nevasca, Andreas encontrou pegadas na neve. Elas vinham da floresta e terminavam exatamente na porta dos fundos da casa. O problema, não havia pegadas de volta. Quem quer que tivesse vindo da mata ainda estava dentro da propriedade. Naquela mesma noite, Andreas ouviu passos pesados no sótão, logo acima do seu quarto. Ele pegou uma espingarda e revistou a casa inteira, mas não encontrou ninguém. No dia seguinte, um conjunto de chaves da casa desapareceu e ele encontrou um jornal estranho na varanda. Um jornal que ninguém na região assinava. Mesmo com o pavor crescendo, a família continuou lá. No dia 31 de março, uma nova empregada, Maria, chegou para seu primeiro dia de trabalho. Ela não teve tempo sequer de desfazer as malas. Naquela noite, o assassino finalmente agiu. Não se sabe como, mas um a um, os membros da família foram atraídos para o celeiro. Imagine o silêncio da madrugada quebrado apenas pelo som da neve caindo. Primeiro Andreas, depois as mulheres. Cada um deles foi recebido no escuro por uma picareta pesada. O assassino era preciso. O último a morrer foi o pequeno Joseph, de apenas 2 anos, que dormia em seu berço dentro da casa. Mas o que torna Intercaifeck o caso mais pesado da história alemã não é o assassinato em si, mas os 4 dias seguintes. Por quase uma semana, os vizinhos continuaram vendo fumaça saindo da chaminé da fazenda. Eles viram as luzes se acenderem e apagaram à noite. O gado foi alimentado e as vacas foram ordenhadas. O assassino não fugiu após o crime. Ele viveu com os cadáveres. Ele cozinhou a comida da família, aqueceu-se na lareira deles e dormiu nas camas deles, enquanto os
6 corpos apodreciam a poucos metros de distância no céu. Quando a polícia finalmente chegou e encontrou a cena brutal, descobriu que o assassino havia acabado de sair. A comida na mesa ainda estava fresca. Quem era essa pessoa que teve o sangue frio de cuidar de uma fazenda enquanto convivia com o massacre que ele mesmo causou? As pegadas na neve que Andreas viu dias antes provam que o assassino já estava morando no sótão, observando a rotina da família, aprendendo seus nomes e seus horários, esperando o momento em que ele deixaria de ser uma sombra para se tornar o dono da casa. Até hoje ninguém sabe quem foi o autor do massacre de Intercarta. A fazenda foi demolida, mas quem passa pelo local diz que, no inverno, ainda é possível ver pegadas solitárias que levam ao nada. O verdadeiro terror não é o que está lá fora, no escuro. É perceber que às vezes o convidado indesejado já está dentro da sua casa há muito tempo, apenas esperando você apagar a luz.